2 menos raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2 menos 1. Então, aqui nessa expressão aqui, a gente vai racionalizar essa expressão, que significa eliminar essa raiz aqui do denominador. Então, para isso, a gente vai utilizar um produto notável, que se chama quadrado da diferença, que funciona da seguinte maneira. A gente tem a ao quadrado menos b ao quadrado, que isso é igual a menos b vezes o a mais b. Então, quando a gente tem aqui o a menos b, quando a gente multiplica o a menos b vezes o a mais b, a gente obtém a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, aqui imagine no denominador, esse raiz quadrada de 2 menos 1, imagine como sendo o a menos b. O raiz quadrada de 2 é o a e o 1 é o b. Então, aqui a gente tem o a menos b. Se a gente multiplicar por a mais b, ou seja, raiz quadrada de 2 mais 1, a gente obtém o a ao quadrado menos b ao quadrado. Ou seja, a gente, como o raiz quadrada de 2 aqui está fazendo o papel de a, então esse raiz quadrada de 2 ele vai ser elevado ao quadrado. E sendo elevado ao quadrado, a gente, como aqui a raiz é quadrada, e a gente vai elevar o expoente ao expoente 2, então a gente vai poder fazer a simplificação do expoente com o índice do radical e vai poder eliminar essa raiz aqui do denominador. Então esse é o raciocínio que vamos utilizar aqui. Então vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 2 mais 1, que é o a mais b. Aqui a gente já tem o a menos b, que é raiz quadrada de 2 menos 1. Vamos então multiplicar por a mais b, que é raiz quadrada de 2 mais 1, em cima e embaixo para não alterar o valor do número. Então veja que a gente pode repetir aquele 2 menos a raiz quadrada de 2, que está ali em cima. E na parte aqui do denominador, que tem a raiz quadrada de 2 menos 1. Então agora a gente multiplica em cima e embaixo pela raiz quadrada de 2 mais 1, para não alterar claramente, né, o valor do número. Então veja que agora a gente tem que aplicar a distributiva, né? Então a gente multiplica todo mundo aqui que está nos primeiros parênteses por todo mundo que está aqui nos segundos parênteses, né? Então a gente vai aplicando aqui a distributiva. Então daqui a gente terá a seguinte conta. Então veja que a gente faz o jogo de sinal, mais com mais que é mais. 2 vezes a raiz quadrada de 2 continua sendo a raiz quadrada de 2. Aqui a gente tem mais com mais, que é mais. 2 vezes 1, que é igual a 2. Aqui a gente tem menos com mais, que é menos. Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2. Então, multiplicação de radicais com o mesmo índice. Multiplicação de radicais com o mesmo índice, a gente preserva o índice do radical e multiplica os radicandos. Ou seja, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é exata, que vale 2. Então, menos com mais é menos. Raiz quadrada de 2 vezes 1 continua sendo a raiz quadrada de 2. Isso tudo sobre... Agora aqui a gente aplica a distributiva aqui embaixo. Veja que a gente tem mais com mais, que é mais. Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2. Então, a gente tem a multiplicação entre radicais com o mesmo índice. Então, a gente preserva o índice e multiplica os radicandos. Ou seja, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 é a raiz quadrada de 4, que é exata, que vale 2. E a gente tem aqui mais com mais, que é mais. Raiz quadrada de 2 vezes 1 continua sendo a raiz quadrada de 2. Agora a gente vai para o número 1. Menos com mais dá menos. Então veja que uma vez a raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2. E aqui a gente tem menos com mais, que é menos. 1 vezes 1 continua sendo o número 1. Agora a gente faz essas operações aqui, que fica bem simples de se fazer. Então veja que aqui a gente tem... Veja que aqui a gente tem o 2 positivo e o 2 negativo. Então a gente já pode simplificar de cara. E veja que aqui a gente também tem 2 raiz quadrada de 2 menos 2 menos raiz quadrada de 2. Ou seja, imagine esse raiz quadrada de 2 como uma maçã. Se você tem duas maçãs e retira uma maçã, fica somente uma maçã. Ou seja, 2 raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2 é simplesmente raiz quadrada de 2.
imaginando a raiz quadrada de 2 como uma maçã, né? Se você tem duas maçãs e retira uma maçã, você fica apenas com uma maçã. E aqui embaixo, veja que esse mais raiz de 2 simplifica com esse menos raiz de 2. E a gente tem 2 menos 1, que é igual a 1. E raiz quadrada de 2 dividido por 1, é claro, né, que é raiz quadrada de 2. Então veja que, como a gente viu aqui no início, essa raiz quadrada de 2 ficaria elevado ao quadrado, simplificaria com o índice do radical simplificaria com o expoente 2 aqui. E foi isso que aconteceu aqui no decorrer das contas. A gente fez as operações aqui de multiplicação entre os radicais e no decorrer das contas aqui, o expoente 2 aqui acabou simplificando com o índice do radical aqui e acabou eliminando a raiz. Foi o que vimos aqui no final, que mais raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2 simplesmente simplificou, desapareceu a raiz aqui do denominador, fica somente raiz quadrada de 2. E aí, sentiu alguma dificuldade nessa questão? Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre essa questão, como foi que você fez para resolver essa questão. Se você sentiu alguma dificuldade, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Obrigado pela atenção e nos encontramos no próximo vídeo.